Pessoal, Júlio Galvão, do Engenharia de Soluções, para vocês. Hoje, novamente, com quem? Francisco Arruda, profissional técnico comercial com mais de 20 anos de experiência. Pessoal, o primeiro vídeo já foi um sucesso, né? Como vender valor. Se você não viu, eu vou deixar ele aqui agora. E hoje nós vamos falar sobre as 5 coisas que você não pode fazer em uma visita, que você não pode fazer com o seu cliente. Que 5 coisas são essas, Francisco Arruda? Olá, Júlio, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje com um tema muito legal, polêmico, tá? O que não devemos fazer, 5 coisas que não devemos fazer em relação a uma visita ou a um desenvolvimento de vendas em relação ao nosso cliente. Então, a gente vai estar abordando aqui esse ponto hoje. Agradeço mais uma vez o seu canal pelo convite e vamos aí compartilhar conhecimento com todo mundo que acompanha você. Tá ok, Chico? Então, Chico, me diz uma coisa. Desfavorecer, de alguma forma, a imagem do concorrente, comprometer, é interessante? É competitivo isso? Vale a pena ou não? Não, jamais desfavorecer a imagem do concorrente, o produto do concorrente. Sempre deve-se buscar o quê? Como a gente falou no outro vídeo, eu agradeço mais uma vez aí pelo convite, focar sempre no seu produto, focar no benefício do seu produto, levar para o cliente a melhor solução, a melhor apresentação. Se você acaba falando do seu concorrente, você automaticamente está instigando o seu cliente a buscar mais informações sobre ele. E aí há uma grande chance de você perder, né, a venda. O cliente ele pode ficar curioso, ele vai buscar informação do concorrente e com isso até entrar em contato com ele e desenvolver uma solução. Falou, pô, se ele está falando mal, é sinal que alguma coisa diferente ele deve poder apresentar para mim. Então, jamais você vai falar sobre o concorrente. O foco sempre vai ser no seu produto, sempre vai ser no seu cliente. E a gente jamais vai abordar a questão comparativa com um concorrente. Vai buscar sempre o benefício. Falo assim, ó, o meu eu posso garantir que ele é mais eficiente, que ele vai trazer esse benefício. Caso você precise fazer um comparativo, jamais você fala a marca. Você vai falar, ó, o meu é mais eficiente que a marca B e que a marca C. Eu provo para você com um teste. Aí você vai levar uma amostra, aí você vai apresentar esse diferencial para o seu cliente em loco. Tá? Então, jamais vai desfavorecer a marca B, a marca C, falando o nome da marca, o nome do produto. Você vai focar sempre no seu... fazer, Chico, um trabalho estruturado, né, no caso, né? Isso, um planejamento. Então, você vai no cliente, vai entender a necessidade dele. Eu falo sempre que vendas, ele tem fases, né? Até chegar aos 100%, que é a finalização, que é a entrega para o cliente. E, às vezes, não termina no 100%, vai além do 100%. Que a gente já falou no outro vídeo, que é a questão do pós-venda, que é treinamento, que é assistência técnica e assim por diante. Chico, a gente já viu aí que não é interessante falar dos concorrentes e oferecer aquilo que o cliente não pediu. É legal? Em que ocasião eu faço isso? Dá uma vontade de falar de tudo, né? Oferecer aquilo que ele não pediu. É legal? Então, Júlio, o que acontece muitas vezes é, como a gente disse já também no outro vídeo, a ansiedade em querer vender, em bater a meta e assim por diante, a gente acaba indo para um caminho não muito legal. Então, o cliente está focado em produtos de valor, de uma marca A, e aí você vai e tenta oferecer para ele, olha, eu tenho um aqui tão bom, similar, que está com preço excelente, está com preço ótimo. De novo, voltando para o ponto do preço. E ele esquece de explorar o valor daquele produto, né? Ele vai oferecer algo que não está na expectativa do cliente. Então, ele vai oferecer, o cliente está com a expectativa de um produto A, você oferece um B, aí com o tempo o cliente vai falar assim, pô, ele só me oferece produto B e C e eu quero A. E ele não explorou essa questão do A. O que esse A pode trazer de valor? É claro que tem que ter uma análise. De repente, o cliente não tem verba suficiente para poder fazer um investimento num produto A naquele momento, mas futuramente ele pode adquirir o B e futuramente ele pode partir para o A.
num segundo momento, que ele tenha uma condição para fazer um investimento no produto A. Então, assim, primeiro foca naquele produto que o cliente tem interesse. Claro que se surgir objeções como a questão financeira e etc., aí ele vai partir para um outro produto que também atenda à expectativa, mas o foco sempre vai ser naquele produto que o cliente tem interesse. Sim, Chico. Então, o primeiro ponto, a gente não fala mal do concorrente. O segundo ponto, a gente oferece aquilo que realmente o cliente pediu, a gente não entra em outro detalhe. E na primeira visita, a gente deve mostrar todos os produtos, a gente deve abrir ali o catálogo e passar por todos os grupos, por todas as informações. Como é que funciona isso? Então, Júlio, primeiro, sempre entender, como a gente disse já em outra situação, sempre entender a necessidade do cliente. Então, se você faz isso, automaticamente você perde o foco de interesse do cliente. Então, se você for lá com 10 produtos, apresentar 10 produtos para o cliente vai comprar, por exemplo, vou citar um exemplo de varejo, que é um celular, por exemplo. Aí você mostra 10 opções, só que ele foi buscar uma opção A de celular, aí você mostra o B, o C ou D. Lógico, você primeiro tem que entender qual a condição desse cliente investir num celular A, tá? E aí, se você vê que o cliente criou muita objeção, você já parte para o B. E assim por diante. Mas se você pegar e oferecer tudo de uma vez, vai gerar uma dúvida e no fim das contas o cliente acaba não levando nenhum dos produtos que foram apresentados. Então, Chico, legal. Mas me diga uma coisa agora, pressionar o cliente é interessante? Júlio, isso é meio que um pouco complexo, vamos dizer assim. O que seria pressionar o cliente? Pressionar o cliente é, como eu disse, também numa outra oportunidade. É você se tornar um chato. Falou, você já decidiu aí? Vai comprar, não vai comprar? Né? No exemplo, a compra de um apartamento. Comprar um apartamento hoje é um investimento, comprar um imóvel hoje é um investimento. Então, o vendedor fica, e aí, já decidiu? Vai comprar? Você faz o seguinte, né? Às vezes você recebe mensagem no WhatsApp, ou a própria pessoa liga para você, o próprio vendedor liga para você, só que ele às vezes não entende que o cliente tem um tempo dele. Existe um tempo de maturação da compra pelo cliente. Como eu disse, no caso do segmento industrial, ele vai ter que ver se tem uma verba disponibilizada para aquele investimento, ele vai ter que ter autorizações de outras hierarquias da empresa para poder ter a autorização para compra daquele produto. Então, em vários segmentos, como eu falei, no ramo imobiliário, no ramo industrial, você vai encontrar várias situações diferentes e que, no caso, a decisão, ela envolve vários outros pontos para que você conclua a sua venda. Então, acho que a paciência, nesse caso, ela tem que ser considerada, mas, como eu disse, tem que acompanhar, existir um follow-up, né? Existir um acompanhamento dentro desse processo. Não é simplesmente também não dar atenção. Você tem que acompanhar o processo até o fim dele. Né? O cliente, você dá um tempo para o cliente. Normalmente acontece de o cliente buscar a informação. Tudo bem, eu tenho interesse, eu quero fechar, mas o vendedor também ele tem que fazer esse follow-up, ele tem que fazer esse acompanhamento, não simplesmente largar. Né? Ele tem que acompanhar o processo até o seu final, mas não se tornando um chato. E olha, legal, tá cheio de gente chata no mundo aí, tá louco, né? Chico, quinto ponto que você levantou para a gente aqui, eu queria que você explicasse: não apresentar o preço na primeira visita, no primeiro momento. Então, por que a gente não deve fazer isso? Então, Júlio, quando a gente fala de objeções, quando você apresenta o preço, automaticamente já cria uma objeção. A gente fala de objeções, né? Então, se você fala o preço, o cliente, às vezes, ele olhando pelo lado comparativo com outro produto que ele está utilizando, ele automaticamente ele não vai dar prosseguimento ao assunto, ele não vai dar prosseguimento ao processo que foi iniciado, que é a apresentação de algo novo, de que vai apresentar um benefício. Então, se você for lá numa apresentação para o cliente, seja ele no varejo, seja ele no segmento imobiliário, automotivo ou industrial, se você pegar e apresentar logo de cara o preço,
isso vai gerar já uma objeção que vai dificultar o desenvolvimento da venda. Então, jamais busque informar o preço no primeiro contato. O preço, ele vai ser, como eu disse, no final do processo, lá do 100% do processo de venda, o preço é o fechamento, né? A coroação de todo esse processo, né? De venda. Então, a coroa vai ser colocada ali no finalzinho. Então, você vai fazer a apresentação de preço no final do processo. Então, no início, não, jamais. No início, você vai apresentar os benefícios do produto, da sua empresa, do seu negócio, e para o cliente se sentir seguro que, quando ele for tomar a decisão, ele vai tomar a decisão correta. Então, pessoal, só recapitulando aqui, primeiro ponto que você não deve fazer no seu cliente é desfavorecer o seu concorrente. Segundo ponto, oferecer aquilo que o cliente não pediu, isso é muito danoso, né? Terceiro ponto, você querer oferecer tudo de uma vez, você colocar milhares de opções e, como o Chico disse, o cliente termina que não vai optar por nenhuma delas. Terceiro ponto, pressionar o cliente, porque você termina se tornando o chato da história, você tem que saber fazer isso. E o terceiro ponto é nunca apresentar o preço no primeiro contato, justamente como o Francisco disse, né? Porque vai gerar uma objeção. E eu também, tem algo que eu percebo, Chico, que a gente muitas vezes se coloca no lugar de pessoa física, né? O preço para uma pessoa física, muitas vezes, no caso de uma compra industrial, no caso, pode parecer alto, mas assim, no nível industrial, no nível de escala, não é alto. Então, assim, por este motivo é que eu acho que o Chico pontuou não apresentar o preço no primeiro momento, porque quando você pontua os benefícios que muitas vezes traz o produto, o preço realmente se torna insignificante, né? É basicamente isso, né, Chico? É isso aí, Júlio. É aquele negócio, né? Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Uma vez eu fui numa loja de sapato e o vendedor me ofereceu um sapato com um preço de R$80, né? Daí eu perguntei para ele, falei assim, mas tá bom, eu vi ali na vitrine que tem outro que custa R$230. Qual que é a diferença desse de 80 para aquele de 230? Aí ele falou, ah, tá. O senhor olhou aquele na vitrine de 230, aquele lá tem um amortecimento, ele é confortável, ele tem um fluxo de ar, evita mau cheiro. Aí ele começou a apresentar os benefícios. Eu falei, ah, então tem como você trazer um par para mim experimentar? Daquele sapato? Né? No fim das contas, ele falou tantos benefícios do sapato de R$230 que eu levei o sapato de R$230. Realmente, isso aí é interessante, né? Você entender o seu cliente, né? Por isso que essa abordagem, né, esse mapeamento é tão importante no processo. Você disse tudo, mapeamento do cliente. Então, independente do segmento, seja ele industrial, seja ele varejo, é você entender a necessidade do cliente. E às vezes você também não pode julgar, né? Você vai oferecer logo de cara o produto mais barato. Então, no caso do vendedor, faltou um pouco de treinamento. Ele tinha que começar do produto com valor maior, com maior benefício, e depois ir para o produto, caso houvesse objeções, ele seguir para o produto que tinha um custo mais acessível. Então, ele focou mais no preço, em vender rápido, em vender volume, do que ele vender o benefício, o valor agregado. Então, a venda, estou dando um exemplo bem simples que aconteceu comigo. E acontece isso em todas as áreas, tá? Tanto no segmento de varejo, quanto no segmento industrial. Então, normalmente o pessoal vai sempre oferecer o mais barato, porque é mais fácil, né? Ele se sente com facilidade para desenvolver aquilo. E ele esquece de oferecer um produto que possa gerar maior benefício para o cliente dele, gerar maior parceria, né? Hoje, a maioria dos clientes, eles buscam parceria, tá? Então, parceria. Como eu dei o exemplo sobre o cabeleireiro, quando você é no cabeleireiro, você corta o cabelo lá por 10 anos no mesmo cabeleireiro. Por que você corta o cabelo no cabeleireiro há mais de 10 anos? Porque ele te conhece. Ele sabe do seu gosto, ele sabe do penteado que você gosta, ele gosta de saber se você vai lavar o cabelo ou não, vai passar um gel ou não. Então, assim, tanto para o vendedor de sapato, como para o cabeleireiro, né? Para qualquer profissional que trabalha com atendimento ao público, que vende um serviço, que vende um produto, sempre, como você disse, mapear a necessidade do cliente.
Chico, eu queria pontuar também algo que eu achei interessante nessa colocação do Chico, que muitas vezes no processo de compra, a gente faz de vendas, né? A gente faz a análise do cliente e muitas vezes descobre que o cliente só precisa do de R$ 80. Mas às vezes o cliente ele quer o de R$ 200. Isso aí é tudo, o equipamento. Você dimensiona um equipamento para a indústria, talvez aquele de R$ 80 ele sirva, mas o cliente ele faz questão de ter algo que vai trazer muito mais segurança do que ele precisa, que vai trazer muito mais rapidez do que ele precisa, e é um gosto do cliente. Por isso que é tão interessante a gente não ter medo de oferecer os produtos com os valores mais elevados, mesmo que não sejam diretamente voltados para aquela necessidade que o cliente tem. Muitas vezes o cliente pode sair daqui para ali de Onix, mas ele quer sair de Ferrari. Então, assim, tem esse lado também, né, Chico? Na indústria a gente se depara com alguns casos desse tipo. Por isso, é importante o mapeamento do cliente, entender bem a necessidade dele. E aquilo que eu disse, é parceria, né? Sempre buscar parceria com o cliente, né? Atender ele bem, atender as necessidades, entender. Né? E tem um lema aí, o pessoal fala, entender para atender. Então, primeiro você tem que entender para atender bem o seu cliente. Então, pessoal, queria agradecer aqui ao Francisco Arruda, Engenharia de Soluções. Já vão se inscrevendo no canal, deixa aquele like se você gostou desse bate-papo da gente aqui. Francisco Arruda, com você. Júlio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fico à disposição aí para ajudar o seu canal. São informações pertinentes aí do mundo de vendas, né, vendas técnicas. Então, você que está inscrito no canal do Júlio, a gente vai estar junto aqui sempre que o Júlio me convidar, eu venho aqui passar informações, ajudar vocês aí no dia a dia. Eu acho que é isso, Júlio, compartilhar informação para fazer o crescimento de todos aí. A gente tem que trabalhar sempre com esse foco em ajudar as pessoas. Então, pessoal, se inscreva no canal Engenharia de Soluções para vocês. Obrigado, Francisco. Obrigado, Júlio. Até a próxima. Até.